Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre a função cosseno, certo? Mas eu quero lembrá-los do seguinte: não esqueçam de fazer os comentários, dar os likes, certo? Em relação às nossas aulas, porque é muito importante para mim, para eu poder saber onde e como melhorar, tá legal? Então, quero que vocês sempre façam esses comentários para eu saber como é que como é que estão indo as nossas aulas, certo? Outro detalhe que eu quero lembrá-los é que no final de cada aula que eu passo para vocês, sempre vão ter os links dos exercícios referente à aula do dia. Então, no caso, no final dessa aula de hoje, temos exercícios para a função cosseno, certo? Então, vamos lá. A função cosseno, assim como a função seno, ela é definida na circunferência trigonométrica. Então, vamos trazer aqui a circunferência trigonométrica, certo? Com seus pontos, tudo certinho aqui, A, B, C e D. Vamos trazer ela aqui para o canto para a gente trabalhar com os valores, certo? Então, vamos lembrar os pontos para a gente trabalhar com a função cosseno. Então, o primeiro detalhe que nós temos que lembrar é aquela questão envolvendo o raio da circunferência trigonométrica. Então, vocês têm que lembrar, né? Sempre é importante lembrar isso. Raio da circunferência trigonométrica obrigatoriamente é igual a 1, certo? Então, aqui este raio é unitário. Daí, nós temos aqui um ponto, certo? Aqui nós temos um ponto na circunferência trigonométrica. Daí, esse ponto, claro, ele tem coordenadas. Tem uma coordenada x e uma coordenada y. Eu vou chamar o x de A e o y de B, ok? Então, temos as coordenadas desse ponto. Então, se vocês estão lembrados, na hora que eu pego e falo que isso aqui é A, essa distância que eu tenho aqui, ó, que estou marcando para vocês em verde, ela vale A, certo? Essa distância aqui é igual a A. E se você pegar essa outra distância que eu tenho aqui, certo? Ela vale B. Então, vejam só, está aqui. Então, essa outra distância aqui, ela vale B. Mas por que vale A e vale B nesse caso aqui? Porque é aquela história, né? Você tem a projeção do ponto sobre o eixo cartesiano. Aqui nós temos um ângulo de 90. Aqui nós temos a projeção sobre o eixo cartesiano, certo? E aqui eu tenho 90 graus, certo? Então, aqui nós temos as situações que envolvem as duas projeções. Então, aí está. Então, como a gente vai pegar e trabalhar com o cosseno, nós vamos precisar trabalhar cosseno do quê, né? Então, lembrando sempre que é este ângulo que eu tenho como referência. Vou chamar isso aqui de θ. Tá legal? Então, é este ângulo que é a minha referência. Então, eu vou pegar esse triângulo que vocês estão vendo aqui, ó, esse triângulo que eu estou marcando em verde aqui, certo? Eu vou pegar esse triângulo e trabalhar com ele a partir do cosseno. Então, vejam só. Se vocês estão lembrados do triângulo retângulo, sempre nós temos o cateto adjacente sobre a hipotenusa para o cosseno, certo? Sempre teremos o cosseno sendo o cateto adjacente pela hipotenusa. No caso da circunferência trigonométrica, nós vamos ter o cosseno de θ, sendo o cateto adjacente é o A e a hipotenusa é 1. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o cosseno de θ é igual a A. Então, se você for imaginar, nós vamos pegar aqui e trabalhar com o seguinte: a abscissa de todos os pontos, veja bem, todos os pontos da circunferência trigonométrica,
a abscissa vai ser o cosseno do ângulo que termina naquele ponto. Então, na semana passada, no último vídeo que nós vimos, nós trabalhamos que o seno era o B, certo? Então, agora, o cosseno é a abscissa. O seno é a ordenada e o cosseno será a abscissa do ponto que está na circunferência trigonométrica. E como nós temos aqui os valores da circunferência trigonométrica, nós temos o limite para o cosseno. Então, se você imaginar o ponto A, ele é 1 e 0. Se você pegar as coordenadas do ponto B, é 0 e 1. Se você pegar as coordenadas do ponto C, é menos 1 e 0. Se você pegar as coordenadas do ponto D, você vai ter 0 e menos 1. Então, como você está trabalhando a abscissa, nós temos um limite máximo para a abscissa, que é 1. E um limite mínimo também, que é menos 1. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o cosseno de um ângulo, θ, qualquer que ele seja, sempre estará entre 1 e menos 1. Daí você está pensando, é a mesma coisa que nós vimos no seno. Sim, os valores são os mesmos, vejam. Se você for observar, os valores do x e do y são os mesmos, só que em situações diferentes. Então, quando a gente olhava o seno, nós observávamos os valores das ordenadas, ou seja, os valores de y. Agora que nós estamos olhando o cosseno, nós vamos pegar os valores de x, daí como o valor do cosseno para um ponto na circunferência trigonométrica, certo? Então, neste caso, quando a gente vai pegar aqui e trabalhar com função cosseno, assim como a função seno, nós temos que saber montar um gráfico, certo? Dessas funções. Então, vamos pegar aqui, vamos montar um gráfico para a gente observar certinho o que acontece. Então, vamos trazer aqui os eixos, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Então, nós temos aqui os eixos. Aqui, deixa eu dar uma expandida. Está aqui. Então, vamos pegar aqui os valores para trabalharmos com o gráfico. Lembrando que agora eu estou observando, vou observar, no caso, o gráfico da função f de x igual a cosseno de x, certo? Então, veja, vamos pegar aqui, assim como na semana passada. Quando eu pego o 0, lembrando que isso está em radianos, então aqui eu tenho o ponto do 0, certo? Nós pegamos o cosseno sendo 1, então está lá no limite superior 1, certo? Daí nós temos aqui o valor do π sobre 2, certo? Se você observar o valor do π sobre 2, o cosseno é 0, então aqui está o valor. Se você for pegar o próximo ponto é π. E sendo π, como vocês podem ver, está no mínimo, né? Valor mínimo para a função cosseno, que é menos 1. Então, está aqui o valor para o π. Se você pegar agora o próximo valor, que seria o 3π sobre 2, então lembrando, ó, aqui eu tenho o ângulo π, termina o π, aqui é o ponto onde termina o π sobre 2, que é o 90 graus, e aqui o 3π sobre 2, que é o 270, certo? Então, se você for pegar o ponto aqui, 3π sobre 2, ele volta para o zero, certo? Ele volta a ser zero. Então, aqui eu tenho o ponto 3π sobre 2. E, por último, eu tenho o 2π novamente, né, sendo o 360 aqui, aonde termina o valor no valor máximo. Então, o gráfico é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos esse que é o esboço do gráfico da função cosseno, certo? Então, como vocês podem ver, novamente nós temos aqui para percorrer uma perna do gráfico, porque continua, como vocês sabem, infinitamente para a direita e para a esquerda, assim como no seno, porque é uma função periódica, tá bom? E o período dessa função, né, o período
dessa função é 2π também, porque vejam, foi o arco percorrido para uma perna. 2π radianos é o período dessa função. Novamente, colocando para vocês um gráfico mais certinho, vai ficar assim. Ó. O gráfico fica mais ou menos assim, ó, trazendo aqui, olhando, tá? Vamos tampar aqui de novo, para colocar o gráfico correto aqui. Então, tá aí. Esse é o gráfico da função cosseno. Então, colocando os pontos para vocês, então aqui nós temos o 1, quando é 0 radiano. Aqui é 0 quando eu tenho π sobre 2 radianos. Aqui eu tenho o π radiano, que eu tenho o mínimo aqui, né? Certo? Menos 1. Menos 1 é o ponto. Ó. Se você for pegar agora o 3π sobre 2, novamente eu tenho 0. E terminando aqui, eu tenho o valor 1 para o 2π. Ok? Então, aí eu tenho o gráfico da função cosseno. E, para nós encerrarmos, a questão que envolve sinais. Na parte de seno, como nós vimos, nós observávamos a ordenada do ponto, ou seja, valores de y. Para a função cosseno, nós observamos a abscissa do ponto, os valores de x. Então, vejam, neste caso, o que acontece? Se você for pegar a função, ó, no primeiro quadrante, o x está à direita do y, então é positivo. Como você pode ver aqui também, ó, positivo, a parte para cima do eixo x. Ó, tá? Se você for pegar aqui e trabalhar em relação agora ao segundo quadrante, ele já está à esquerda de y. Então, veja, no segundo quadrante eu tenho sinal negativo. No terceiro quadrante eu também tenho sinal negativo, porque está à esquerda do y de novo. Então, aqui eu tenho sinal negativo de novo. E no quarto quadrante, o sinal fica positivo, certo? Então, com isso, nós temos o sinal do cosseno, certo? Vejam como fica na circunferência trigonométrica. Então, nós vamos trazer para cá uma circunferência trigonométrica. Deixa eu colocar aqui, certo? Vejam como é que vai ficar. Na função cosseno, nós vamos ter então aqui, ó, positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto, certo? Então, esse é o sinal de cosseno de θ, certo? Então, tá aí. Assim como todas as aulas, eu vou deixar, como vocês estão vendo, os links para os exercícios. Vocês vão ver os exercícios referentes a essa aula de função cosseno, certo? Deem uma olhada, faça um comentário, é importante para mim, para saber se está tudo certo com a aula, para a gente ir melhorando cada vez mais, certo? Porque a ideia é essa, fornecer para vocês uma aula que seja bem didática, bem tranquilinha, certo? E com a construção do raciocínio. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo daí da parte de trigonometria.